E aí, pessoal? Tudo bem? Bom, neste domingo terminou a temporada regular da NFL, terminou com polêmica, né? Bem no último jogo mesmo, né? Nos últimos minutos da temporada regular. A NFL, até de forma bastante interessante, marcou para o último jogo, né, para o Sunday Night Football da última rodada, o duelo entre o Philadelphia Eagles e o Washington Football Team. Por quê? Porque porque esse jogo foi remarcado como último jogo ao final da penúltima rodada. Então, quando ele vai acontecer, já se sabia que esse jogo decidiria um classificado ao playoff. Se o Washington vencesse, era o Washington. Se o Washington perdesse, era o time que vencesse o duelo entre Dallas Cowboys e New York Giants. Então ela marca Cowboys e Giants para uma faixa de horário mais cedo, e o vencedor desse jogo veria o Washington e Filadélfia se enfrentarem para ver se o Washington se classificaria ou não. O New York Giants vence o Dallas Cowboys, chega ali para esse último jogo ali esperando uma vitória do Philadelphia Eagles. E o jogo dos Eagles com o Washington Football Team estava equilibrado, né, inclusive chega no quarto período, um jogo de nível técnico baixo, como todos os confrontos aí entre os times dessa divisão, que foi uma divisão horrorosa, divisão envolvendo esses 4 times, né. E o jogo chega equilibrado, até com 17-14 para o Washington, quando o Doug Peterson, técnico do Philadelphia Eagles, tira o Jalen Hurts, o quarterback titular dos Eagles na partida, e coloca o Nate Sudfeld, que é um quarterback que até começou a temporada como o terceiro quarterback da equipe, um jogador assim que estava compondo elenco ali. Claramente não era um jogador que você vai contar para liderar uma virada no quarto período num confronto direto de divisão contra um rival, né? Você não vai fazer isso, mas ele fez. Claro que o Sudfeld não joga bem. O Washington até acaba ampliando a vantagem, vence por 20-14, mas não é um jogo espetacular ali, mas venceu e classificou. E daí, o pessoal em Nova York reclamou ali que o Philadelphia Eagles teria perdido de propósito, né? Teria a substituição no final teria sido feita para tirar o Philadelphia Eagles do jogo. Bom, primeiro, por que faria isso, né? Não é pela rivalidade. Aqui no Brasil já aconteceu muita acusação de um time perder de propósito um jogo, porque para prejudicar rival, né? Então tem 2 times estão disputando um título, por exemplo, e daí um dos times chega, ou disputando para não cair, né? Daí chega nas últimas rodadas, um dos times vai enfrentar um rival do outro. Daí esse rival perde de propósito ali para prejudicar o outro. Já tivemos algumas histórias assim, a CBF até chega a mudar a tabela do brasileiro para evitar isso, né? Em alguns anos ela bota só clássicos regionais na última rodada justamente para evitar essas acusações de entregada. Mas não foi por isso, até porque entre o Washington ex-Redskins e New York Giants, os dois são rivais do Philadelphia Eagles, e a torcida da Philadelphia não estava feliz com nenhum deles ganhando a divisão. A questão é, com uma derrota, o Philadelphia Eagles ficaria com a 6ª pior campanha, ou seja, com a 6ª escolha do próximo draft. Com uma vitória, ficaria com a 9ª pior campanha, ou seja, a 9ª escolha do próximo draft. Perderia 3 posições, né? Então o Philadelphia Eagles teria, eu tô falando no condicional porque assim, não é confirmado que o Philadelphia perdeu de propósito, apesar de dar de dar uma pinta de que isso aconteceu, né? Teria perdido de propósito para ter uma posição no draft um pouco mais confortável. Ainda que, vamos dizer, entre 6ª e 9ª escolha não faz tanta diferença assim, tá? As escolhas que fazem mais diferença, primeira, segunda e terceira escolha fazem mais diferença, porque você pode pegar aquele cara que você viu como um cara perfeito. Quando você tem a 6ª ou a 9ª escolha, é bem capaz do cara que você realmente acha ideal já ter ficado na mão de alguém, né? E você ainda está sujeito a acabar fazendo uma avaliação ruim, porque você já começa a pegar jogadores que até são bons, mas de repente você quebra a cara. Mas tudo bem, ter a 6ª é um pouco melhor do que ter a 9ª, isso óbvio que é, né? Mas assim, tem 9ª escolhas, tem vezes que times ficaram com a 9ª escolha e fizeram escolhas melhores do que o time que tinha a 6ª naquele mesmo ano, né? Isso já aconteceu algumas vezes. Então, esse teria sido o motivo do Philadelphia Eagles. E de fato, algumas imagens que a TV fez na lateral do campo, mostrando os jogadores dos Eagles que estavam fora do campo naquele momento, até mostra algumas feições de incredulidade ali. Eles pareciam meio contrariados com o que estaria acontecendo.
Então, assim, como é que acontece esse negócio do tancar, né? Os americanos chamam de tanking, e daí alguns brasileiros que gostam de esportes americanos aportuguesaram o tanking como tancar, que eu até acho que é uma tradução bem tosca, mas eu achei legal porque achei engraçada a palavra, tá? Então o que é esse tancar ali? O que é esse perder de propósito? O time vai lá e entrega o jogo? Não. Aqui no Brasil a gente tem um pouco essa imagem do time entregar um jogo de propósito, né? De o time jogar de fato para perder um jogo. Assim, a gente tem um pouco essa coisa no imaginário aqui do futebol brasileiro, né? Jogador meio largado, meio sacana, tudo. Não. Jogador nos esportes americanos, quando eles entram em campo, em quadra, quase sempre eles entram para ganhar. Eles querem ganhar, porque dentro do código de conduta deles, o código de ética deles, da cultura do esportista americano, competir é fundamental. Você entra para competir, você tem que competir. Você tem que tentar ganhar. Você pode até não conseguir, mas você tem que tentar ganhar, né? Faz parte ali da filosofia ali. Se você não compete, se você é visto como um atleta que não compete e só escolhe a hora que ele está jogando para valer a hora que não está, você passa a ser muito mal visto. Porque ou você é um craque espetacular que às vezes está meio largado, mas de repente decide o jogo, ou você passa a ser mal visto mesmo. Mal visto entre os colegas, mal visto entre os colegas de time, mal visto entre os colegas de profissão, mal visto pela torcida e mal visto por grande parte da mídia. E até por dirigentes em geral, que vão considerar que você é um jogador não confiável, um jogador que não se entrega para a partida. Você não pode ficar confiando que esse cara vai dedicar tudo que ele pode a uma partida. Então isso é muito mal visto. E os jogadores entram para valer. Tanto que imagens ali dos jogadores dos Eagles na partida mostram que eles não pareciam muito contentes com o que estava acontecendo, né? Com a sensação de que os Eagles não estavam tentando vencer o jogo. O Doug Peterson, técnico dos Eagles, não confirmou, né? Ele, na entrevista pós-jogo, ele fala que estava fazendo o que ele considerou que era melhor para tentar vencer o jogo, que era dar alguns snaps para o Sudfeld, que estava lá a temporada toda, sei lá o que, merecia algumas jogadas ali no final da temporada. Ele falou que foi isso para tentar ganhar. Né? Então, assim, ele não confirmou, então, assim, é a palavra de um contra do outro. Mas o esportista americano tenta ganhar. Tanto é que o New York Jets, por exemplo, que era um time que parte da torcida até estava querendo que o time perdesse de propósito para pegar uma escolha muito, muito boa no draft, porque o time estava muito mal mesmo, não ia para lugar nenhum na temporada. O New York Jets, no final das contas, ganhou a partida e não ficou com a primeira escolha do draft, que era o objetivo de boa parte da torcida, né? Então, até a torcida teve gente que ficou meio contrariada, porque os Jets estavam com a pior campanha durante boa parte da temporada, mas no final não ficaram, deixaram isso para o Jacksonville Jaguars. Então, o atleta entra para vencer. Tá? Então, como é que você faz isso? E por que você faz isso? Esse negócio do tancar, né, do perda de propósito, é mais comum, ou é mais recorrente, ou se fala há mais tempo, porque muitas vezes não é declarado, né? Então você meio que avalia que isso está acontecendo. Né? Acontece mais na NBA. Na NBA se fala disso há muitas décadas já. Né? E daí tem alguns motivos para explicar isso. Né? E o principal na NBA o impacto de um draft é muito forte, um draft bem feito. O impacto de um jogador, ele chega muitas vezes já na temporada. Se você tiver uma boa escolha e pegar um craque ali, um jogador fora de série, ele imediatamente transforma o seu time, às vezes de um time muito ruim, a um time que pelo menos pode brigar pro playoff. Tá? Hoje é menos, porque hoje se forma aquela coisa das panelinhas, então os times bons na verdade tem 2, 3 grandes jogadores, né? Então um jogador só sozinho não é capaz de mudar tanto um time, mas há um tempo atrás isso ainda acontecia um pouco mais. Então na NBA se falava mais sobre isso. Na NFL não se falava tanto, porque na NFL, apesar de ter um impacto grande do draft também, um draft bem feito pode mudar o futuro do time relativamente rápido, a NFL a temporada é muito curta, são só 16 jogos. Então, a não ser que o time tivesse uma campanha horrorosa ali, de 1 vitória e 11 derrotas após 12 jogos, mas se o time estava ali, por exemplo, com 5 vitórias e 7 derrotas, ele de alguma forma, ele ainda tem alguma esperança de se classificar para os playoffs. De repente ele dá uma enfileirada de 4 vitórias seguidas nas últimas rodadas, ficou 9-7, 9 vitórias e 7 derrotas, com 9-7 ele tem uma chance de estar classificado. Depende ali da combinação dos resultados dos outros times, mas ele tem uma chance de estar classificado com 9-7. Então,
Tem time que se classifica com muito menos que isso. O Washington classificou com 7-9, 7 vitórias e 9 derrotas. Chicago Bears classificou com 8-8, 8 vitórias e 8 derrotas. Né? Então acontece. Né? Então, na NFL, o time ainda tem uma expectativa de poder se classificar até mais perto do fim da temporada. Na NBA não, né? São 82 jogos, muitas vezes chega lá depois de 50, você já sabe que não vai rolar nada e você ainda tem 32 jogos para fazer. Além disso, a NFL, até pela natureza do jogo, se você for visto como um jogador que faz corpo mole, já não é bem visto nos Estados Unidos em geral, no esporte americano em geral, mas na NFL em particular, que é um jogo de muita intensidade física e de muito impacto, se você faz corpo mole, você não só é muito mal visto entre colegas, isso é uma coisa que não pega bem, você tem que ser um jogador que sempre vai estar entregando tudo ali, porque às vezes um outro colega até está se matando, ou acaba sofrendo as suas consequências se você faz corpo mole, mas também porque se você joga sem intensidade no futebol americano, com tanto impacto, é capaz até de você se machucar. Às vezes jogar com muita intensidade é até um jeito de você se equiparar num tackle, num choque ali, você não se machucar. Se você vai mole, por exemplo, num choque, você chega atrasado ou alguma coisa assim, você está jogando mais relaxadão assim, você pode até correr riscos. Né? Então isso é perigoso lidar com isso. Claro que há formas de você jogar mais relaxado, sem tanta intensidade, mas você não pode exagerar, tem que tomar cuidado. Né? Então isso não acontecia tanto assim na NFL. Na Major League Baseball e na NHL também não se falava tanto até alguns anos atrás, mais ou menos até uns 10, 15 anos atrás, porque são dois esportes em que o impacto do draft é menor, o benefício do draft também é menor, então o draft você tem um risco maior de você fazer uma escolha ruim, porque o jogador ele não chega pronto, ele depois de você draftar, você ainda vai ter que ficar alguns anos desenvolvendo esse jogador, então você corre o risco de fazer uma escolha ruim, de um jogador que parece muito bom, mas que ele de repente já atingiu o teto de evolução dele, e você não consegue fazê-lo melhorar ainda mais, e ele vira um jogador comum, então você tem um risco de desperdiçar uma escolha, um risco alto de desperdiçar a escolha. Segundo, como você vai ficar uns anos ainda ali usando o cara, desenvolvendo o cara, não é que você é muito ruim e depois ficou bom imediatamente, ou você ficou minimamente competitivo em seguida. Não, você vai ficar uns anos ainda sendo ruim. Então, você fica, putz, vale a pena eu ficar tão ruim assim agora, para eu melhorar daqui 4 anos, daqui 3 anos? Então não acontecia muito isso. E também no beisebol e no hockey, no gelo, mais do que no futebol americano e no basquete, acontece de um time que aparentemente é meio tosco no papel, um time que não tem grandes jogadores ali, encaixa, faz uma grande temporada e às vezes se classifica para o playoff, até briga por título assim na MLB e na NHL aconteceram algumas vezes isso. Então você às vezes até pode fazer uma avaliação que o seu time não é legal, mas você ainda tem uma esperança de que vai acontecer algo e de repente até acontece, a temporada vai lá, de repente o time embala e a coisa acontece. Né? Então não se falava tanto disso, mas nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos começou a se falar mais na NFL, mais na MLB e mais na NHL. Na NHL nem tanto, é mais na MLB e na NFL que começou a se falar nisso. Então também virou um problema. Daí a gente tem algumas histórias na NFL, mas acho que a mais famosa foi o Suck for Luck, do Indianapolis Colts, que tinha perdido o Peyton Manning para a temporada por lesão. Era a última temporada dele ali no Indianapolis, já sabia que ele dificilmente renovaria, então o Indianapolis Colts teria jogado muito mal para ficar com a primeira escolha do draft, já de olho no Andrew Luck, que era um quarterback fenômeno que estava aparecendo ali. E de fato o Indianapolis Colts pega o Andrew Luck e consegue se classificar para algumas edições dos playoffs nos anos seguintes. Na Major League Baseball, como não tem teto salarial, então os times muitas vezes para serem competitivos acabam gastando muito dinheiro. Então alguns times começaram a perceber que era melhor ficar muito ruim, ficar muito lá atrás, ali por alguns anos e ficar acumulando boas escolhas de draft. Porque uma escolha de draft é muito arriscada no beisebol. Agora, se você tem direito a 4, 5 escolhas muito boas, você acaba acertando a mão. Em 3 ali, você acaba acertando a mão e pega 3 caras fora de série. Então, e com um salário baixo. Então, no beisebol a gente começou a ver isso, o Chicago Cubs fez isso e foi campeão depois, Houston Astros fez isso, foi campeão depois. Então a gente começa a ver isso acontecer também e a gente vê outros times também adotando essa estratégia. Então o tanking, começa a ser uma coisa mais recorrente. Agora, se os jogadores jogam para valer, como é que você faz isso então? Se você realmente acredita que os jogadores estão jogando para valer?
o jeito de fazer é sucatear o time. Os dirigentes tomam essa decisão. Eles sabem que os jogadores vão jogar para valer. E eles querem que os jogadores joguem para valer no final das contas, dentro do possível, porque ele não quer ver jogador ali que não compete. Não. Mas ele simplesmente bota o time numa condição que não vai vencer. Como? Negocia os seus melhores jogadores e contrata jogador ruim. Você fica com um time ruim de propósito. Daí, por mais que os caras se matem em campo, eles vão perder, porque eles são ruins. Né? Isso é muito comum. Você bota um monte de jogador novo, você bota um monte de você de repente tem alguns jogadores que até são promissores ali, mas eles são jogadores de suporte. Então você não dá companheiros ali para serem protagonistas. Então você fica com esses jogadores de suporte que vão ficar se desenvolvendo um tempo, mas nenhum deles vai carregar o time e você simplesmente não pega ninguém para fazer esse papel de ser o líder da equipe. E então essa equipe, até tendo alguns bons jogadores, não vai conseguir grandes resultados e daí você de repente pega algum craque ali no draft, consegue alguma negociação, bota o cara no time e daí o time de repente cresce rápido. Né? Então você bota um time ruim. É assim que normalmente se faz. Né? Como as ligas fazem para evitar isso? Já que é um efeito colateral do draft, é uma coisa que, se você pensar no mecanismo do draft, ele parece bom, mas claramente ele cria esse efeito colateral. Né? A NBA, como era a liga que talvez sofresse com isso há mais tempo, e pelo menos nas especulações mais recorrentemente, ela criou sorteio. Né? Então, o pior time, ele não tem necessariamente a primeira escolha do draft. Ele tem a maior possibilidade de ter essa primeira escolha. Mas a ordem do draft é sorteada entre os times que não se classificaram aos playoffs. Então, fazendo isso, você pode ficar entregando todos os jogos e perde um monte de jogo. São 82 jogos na NBA. Você consegue fazer uma campanha horrorosa ali, de ganhou 10, perdeu 72. Nossa, é uma campanha horrorosa ali que a torcida tá envergonhada, tudo. Daí tem um fenômeno ali vindo no draft, ali, pum, e sai no sorteio, você já tem a quinta escolha. Né? Isso pode acontecer. Então isso é um incentivo para você tentar ganhar os jogos. Mesmo que você queira pegar uma boa escolha, se você for o pior, se você for o segundo pior, terceiro, quarto ou quinto pior, você vai ter uma chance lá no sorteio. Quanto melhor sua posição, pior suas chances de pegar a primeira posição, mas você ainda pode pegar. Então tenta ganhar. Seu time tá ruinzinho, mas tenta ganhar os jogos ali, né? Tenta fazer alguma coisa. Porque daí, se ganhando alguns jogos, pelo menos você tá chamando mais torcida, né? A torcida fica um pouco mais animada, né? Então você consegue ganhar um pouco mais de dinheiro com bilheteria, tudo, né? Com venda de camisa, aquelas coisas lá, né? Você não fica lá com o estádio vazio, porque no final das contas você ainda tá tentando vencer. A NBA fez o esquema do sorteio, que é um esquema engenhoso, o que não impediu que continuasse acontecendo, mas fez isso. Outras coisas que podem ser feitas para diminuir isso, e é um assunto que já se começa a falar no beisebol, não se falar muito a sério, mas tem torcedor que já começa a sugerir isso como uma mudança no beisebol, por exemplo, que é aumentar o número de vagas nos playoffs. Porque se você aumenta o número de vagas nos playoffs, você aumenta a chance de algum time ruim ainda estar brigando por uma classificação por mais tempo. Então esse time só desiste do campeonato mais em cima da hora. Então uma temporada que vai de abril a setembro, uma temporada regular, de repente o time fica até o final de agosto tendo alguma esperança de classificar. Então ele está jogando ali. E daí ele pode baixar a guarda em setembro, mas ele só ficou um mês jogando mal. Né? Então pelo menos ele tentou por mais tempo. Tendo mais vaga no playoff, você tem mais chance de classificar. O lado negativo é que você pode desmotivar quem está lá no topo, porque quem está lá no topo pode ter garantido sua vaga no playoff com muita antecedência e dar aquela relaxada naquela reta final ali, porque você já sabe que classificou. Então, isso é uma coisa que as ligas já pensaram em fazer. Outro esquema, que aí não vale tanto para a NBA e nem para a NFL, mas poderia valer para a MLB, não existe esse esquema, mas poderia haver, é forçar a criação de um piso salarial. Não de um teto salarial, mas de um piso salarial. Então, o time ele é obrigado a gastar um mínimo do seu faturamento em salários de jogadores. Por quê? Aí, por mais que você queira sucatear seu time, você vai ter que gastar dinheiro contratando jogador. Então, se você vai gastar dinheiro, você acaba gastando dinheiro no jogador um pouco melhor. Então, você tem algum nível de investimento no time e você não consegue sucateá-lo completamente. Na NFL e na NBA até poderia fazer isso, mas ele já tem um esquema de controle ali dos salários que já ficam meio parecidos ali. Não muda tanto, porque como tem teto também, acaba trabalhando com isso. Mas seria outra escolha. Agora, o que aconteceu com os Eagles é justamente que é mais difícil de você regular. Uma decisão do técnico.
E isso é complicado. Você não tem como obrigar um técnico a não tomar uma decisão como essa. A única coisa que impede um técnico de... Ele chegou lá, eu quero perder esse jogo, então eu vou botar em campo um time ruim. A única coisa que impede isso é a ética dele e, de repente, uma pressão do elenco. O elenco pode ficar contrariado com aquilo e reclamar. Agora, o que o Doug Peterson fez, não tem como o regulamento da NFL proibir o cara de colocar um jogador ruim em campo. Se o jogador faz parte do elenco, ele tem esse direito. E foi o que ele fez. Então, a entregada dos Eagles, se ela realmente aconteceu, ela é muito difícil de evitar. Né? Porque você não tem como fazer o regulamento que te obrigue o técnico a ficar com determinado jogador. Ele pode simplesmente alegar: não, achei que eu queria fazer umas jogadas diferentes, achei que a marcação do adversário estava muito boa em cima do meu quarterback titular, então eu resolvi botar um outro quarterback ali para criar uma jogada diferente, de repente surpreender o adversário. Ele pode alegar isso. Então a decisão do técnico é complicado de você regular. Então, no final das contas, esse tanking, essa entregada, sempre de alguma forma vai acabar existindo, vai ser muito difícil de você impedir que ela aconteça em algum nível. Mas aí tem alguns mecanismos para melhorar. É como no futebol brasileiro, já aconteceu de, por exemplo, um time que estava jogando um torneio de pontos corridos em que ele já tem o seu destino definido, ele já caiu, ele já subiu, ele já está lá no meio e não vai acontecer nada com ele, chegar na última rodada e bota o time reserva para jogar, porque ele quer antecipar as férias do time titular, porque daí o time titular volta para a temporada seguinte mais cedo para antecipar a preparação. Isso já aconteceu e é uma decisão do técnico. Como é que você vai proibir o técnico de escalar o time reserva num jogo? Né? Sendo que assim, o time não tem motivo para estar lutando por aquela partida e até existe um argumento, ainda que esportivamente triste, mas do ponto de vista da gestão do grupo, do clube, faz algum sentido, de colocar um time pior num determinado jogo. Você não tem como impedir. Ou então porque vai ter um jogo mais... ou porque teve um jogo muito importante num outro torneio naquela mesma semana, ou porque vai ter, então você quer poupar jogador. Como impedir isso, né? Então é difícil. Então isso vai sempre acabar existindo. O que aconteceu nesse Eagles e Washington Football Team, a gente vai sempre estar sujeito a acontecer nos esportes americanos, ainda que você possa fazer algumas coisas para diminuir isso. A torcida do Giants mesmo está revoltada, deve estar xingando muito o Doug Peterson, falando que ele é antiético, tudo, mas sabe que não tem muito o que fazer. Tá? Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham disso, tá bom? Tchau, tchau.